Todos nós dissociamos. E nós não temos que enxergar a dissociação como um problema. Então, quando você fala, como evitar? Nós não temos que evitar. Nós não precisamos evitar. Nós temos que perceber o que acontece com a gente. Alguns conseguem perceber que estão dissociando e voltam, mas outros não percebem, tá? E outros vão perceber só depois. Então, características de dissociação. O que seria, né? Explica pra gente o que seria, assim. A dissociação é um processo defensivo do psiquismo em que você tá aqui, mas você não tá aqui. Mas como assim? Eu tô aqui com você, mas aqui dentro tá acontecendo um monte de coisa. Eu tô em outro lugar. Isso é muito comum de acontecer, porque assim, lá atrás se falava muito de transtorno dissociativo, de casos muito graves, tá? Como se fosse uma despersonalização. Então, é como se são pessoas que têm uma perguntinha assim num dos questionários. Você sente que você sai do teu corpo? Tá? Tem algumas pessoas que respondem que sim. Porque quando essa pessoa está muito angustiada, quando essa pessoa está, sei lá, presencia um acidente de carro, ou às vezes essa pessoa está numa relação sexual e ela foi abusada anteriormente, ela congela de tal forma que ela não sente, ela não está ali. O corpo dela está ali, mas a cabeça, a mente está em outro lugar. Tá? Então, o estado dissociativo constante, presente no dia a dia da pessoa, são pessoas que passaram por traumas muito severos. Tá? Pessoas que sofreram determinados traumas ou outras que não necessariamente sofreram traumas, elas também dissociam. Vou dar um exemplo. Nós estamos com uma guerra do outro lado do mundo. Tá? Quando a pessoa fica pensando nessa guerra o tempo todo, fica conectada com todos os acontecimentos, todas as mortes, todas as tragédias, aqui ela não aguenta. Então, ela esquece. É como se fossem caixinhas. Ela esquece. Por quê? Porque ficar lembrando aquilo o tempo todo vai gerar muito sofrimento. Mesma coisa, eu perdi alguém. Tá? Eu perdi alguém, alguém muito querido faleceu. Ou eu sofri um acidente de carro. Ou eu fui abusada sexualmente. Ou eu perdi um filho. A pessoa, ela vai vivendo a vida dela como se aquilo não tivesse acontecido. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas ela é tão forte. Tá? Por quê? Porque o psiquismo dela, para sobreviver, porque a dissociação é um aspecto, é uma defesa de sobrevivência. Seria uma defesa, então, né? Uma defesa de sobrevivência. Então, para sobreviver, tá? Eu não lembro. Muitas pessoas, por exemplo, é muito comum isso em abuso sexual, tá? Algumas pessoas vão ter essa memória ativada com 20, 25 anos. Elas passaram anos sem se lembrar. Mas onde estava essa memória? Muito bem guardada. E quando aparece, é devastador, porque a pessoa fica com aquela memória como se aquilo não fosse dela. Como se fosse uma terceira pessoa que tivesse acontecido. O processo dissociativo de pessoas não traumatizadas. Eu estou dirigindo, ouvindo uma música, estou lembrando de outra coisa. Eu estou lendo, aí de repente eu já li 2 páginas e eu tenho que voltar porque eu fiquei pensando em outra coisa. É um processo dissociativo também. Mas ele não te atrapalha. Ele não gera desconforto. Entende? É só estou desligada. Na verdade, Entendo. eu vou desfalar o que eu falei. A questão não é atrapalhar. Ele não está te tirando daquele lugar porque você está em perigo. Você só foi para a cabeça para outro lugar. Então, um terapeuta, ele precisa considerar todas essas questões no processo dissociativo. A pessoa apaga a informação. Ou, às vezes, a pessoa está escutando uma coisa, está numa conversa muito séria,
e aquilo que ela está ouvindo é tão insuportável para ela que ela vai para outro lugar. Ela não está mais aqui. Pessoas muito perceptivas conseguem perceber quando o olhar da pessoa não está mais aqui. A pessoa está em outro lugar. O desligar, tenho muito, até achei que fosse TDAH. Não necessariamente, Elisângela, tá? Muitas pessoas que sofreram traumas e que vivenciam dissociação constantemente, às vezes são diagnosticadas com TDAH, tá? Mas não necessariamente, pode ser um indício de traumas emocionais. Nossa, que interessante. Me surgiu a dúvida também com TDAH e já foi falado, então. Pode ser que tenha a ver, pode ser que não, né? Assim, um terapeuta, quando ele tem um olhar e ele sabe as características de pacientes traumatizados, ele sempre fica de olho nisso. Porque, por exemplo, uma das características do TDAH, né, que relatam, os pacientes relatam, eu era humilhado na escola. Tá? Então, vamos imaginar, a pessoa tem um diagnóstico de TDAH clínico, não necessariamente que ela fez uma avaliação neuropsicológica, diagnóstico clínico. Ela acha que ela tem TDAH porque ela viu no YouTube. Tá? E ela foi muito humilhada na infância. Para que ele suporte aquilo, para que ele não fique lembrando o tempo todo que ele foi humilhado na infância, ele apaga. Entende? Ele apaga. A partir do momento que ele apaga, pode ser que ele tenha sucessos na vida, ele consiga resolver as coisas dele, e pode ser que mesmo apagando da consciência, o corpo lembra e a pessoa fica patinando na vida, continuando se sentindo não boa o suficiente, que são as crenças limitantes.